Olá, estamos de novo aqui no mesmo lugar para gravar o nosso novo episódio do podcast. E eu vou dizer para vocês que esse episódio de hoje tá show. Por que eu tô dizendo que tá show? Porque tá. A gente vai tratar um tema que é fantástico, que mexe com muita gente, que mostra o poder que a gente tem como RH, porque é uma das funções super importantes que nós temos e nem sempre valorizada, nem sempre se presta atenção. Normalmente a gente vai prestar atenção nisso quando dá algum problema. Então vamos aprender com quem sabe das coisas. Mas antes de eu apresentar nossas convidadas de hoje, quero chamar a atenção um ponto que é super importante, que são os nossos parceiros de gestão da BRH. Então, nós temos cada vez mais parceiros de gestão. A sua empresa pode ser uma também, mas vamos prestar atenção em quem está com a gente hoje? Vamos lá, eu trouxe até cola dessa vez. Nosso parceiro de gestão ouro é a ID. Nossos parceiros de gestão prata, Estácio, que sempre está com a gente, Executiva RH, o Grupo Aleri, a Solides e a Vuit. Gente, esses parceiros de gestão estão trabalhando com a gente, fazem parte da BRH e não só a sua empresa, mas você também pode fazer parte e você pode curtir vários episódios do podcast, eventos ao vivo e pode inclusive participar do nosso Congresso de Gente e Gestão, que já está com inscrições abertas, está lá no nosso site. Lembrando, nós estamos aqui gravando em setembro, o episódio de outubro, mas que você ainda pode se inscrever porque o congresso é em novembro. Não é isso, Rosane? É isso, muito bem, parabéns, é isso mesmo. Positivo. E olha só, você já sabe que eu e Rosane andamos só muito bem. Com certeza. Rosane vai contar que isso que a gente hoje. Uau, Positivo com uau, que honra! Hoje a gente está com uma honra de ter aqui a Raquel Bichara e a Alessandra Souza. Vieram conversar com a gente. Vamos apresentar essa galera? A Raquel é psicóloga com formação em MBA em RH, formação de líderes pela Daycare, forte vivência no segmento de varejo e implantação de lojas de atacado e varejo, captação em grande volume de cargos operacionais. Gente, isso é difícil pra caramba. Implantação e acompanhamento dos programas de aprendizagem, desenvolvimento de liderança e pessoas com deficiência. Então, a Raquel tem experiência pra caramba para falar do que a gente vai conversar aqui hoje, né? E a Alessandra também. A Alessandra é contadora, formada em gestão de recursos humanos, formação também em business partner pela INSPER, formação em analista comportamental pela TTI Success Insights do Brasil e analista comportamental pela CoachCon. Atua como generalista, com atuação no nicho industrial, portuário, atacado e varejo, com forte atuação em plano de cargos, outra coisa, hein? Bacana. Em breve a gente traz esse assunto, inclusive. Plano de cargos, carreira e remuneração, indicadores de desempenho, contencioso trabalhista e acompanhamento de desenvolvimento de lideranças. Uau! e se essas convidadas são Muito prazer de vocês terem aceito o convite da BRH. Nós estamos honradas com a participação de vocês que estão abrilhantando o nosso podcast, né, Suzy? Então, sejam bem-vindas, mas a gente tem um brinde. Vamos lá. Uma honra estar de frente com você. Exatamente. bem-vindas, meninas. Obrigada. E o nosso tema de hoje, bom, Nosso tema de hoje, nós vamos falar de demissão humanizada. Gente, que experiência, né? Cada um já teve na vida nesse momento fatídico, né? E como é? O que é demissão humanizada? A gente é um tema, né, que está muito recorrente, as pessoas estão falando bastante, né? Porque, assim, um desligamento sempre acontece nas empresas, né? Agora, como é esse lance novo aí, né, com humanizado? Como é que é humanizado? Eu não consigo imaginar de outro jeito. Como é que vocês fazem? Eu compreendo assim, hoje as empresas elas têm buscado essa estratégia do desligamento humanizado, né? Mas o desligamento em si, no meu entendimento, ele já é um processo final que vem desde lá do comecinho, né? Desde o nosso processo seletivo, né? Como nós iniciamos o nosso processo seletivo, como nós recebemos essa pessoa, se o nosso processo seletivo, se ele foi assertivo dentro daquilo que de fato a gente esperava desse profissional.
Ficou claro esse profissional na entrada dele, quais são os valores da empresa, o que que a empresa espera, né? Eu acredito que o desligamento ele é só uma consequência daquela trajetória toda, desde o comecinho daquele colaborador, desde a ambientação dele. É consequência. Exatamente. Exato. A Raquel falou tudo, né? Resumiu em poucas palavras, mas é isso mesmo. Acho que é uma das atividades mais sensíveis, né, na qual a gente vivencia hoje quanto RH. E o desligamento humanizado ele está muito além da ação. Opa, estou te desligando. Né? Não é aquela situação da empatia no momento, como você falou com o colaborador. É muito mais além, é o acompanhamento do plano individual dele, né? Os feedbacks que o gestor dele foi dando durante o período que aquele colaborador estava na companhia. Então, eu acho que a ação ela é a consequência desses fatores durante o período que esse empregado. Sobretudo, né, a gente tem que pensar no impacto que aquilo vai gerar. Poxa, eu vou desligar a Alessandra de uma forma mais humana, isso daí vai me gerar o quê? Menos contencioso trabalhista, menos publicação da empresa de uma forma negativa, né? A gente tem que pensar também nesses contras que vão vir por detrás disso. Então, eu acho que esse nosso papel quanto RH é estar monitorando junto aos gestores de como conduzir isso durante o período que aquele colaborador está na empresa. Então, para mim, é um misto, é várias situações para poder chegar na ação final, realmente. Acho que é bem legal isso que tu está falando, porque eu já estive dentro de empresa, faz anos que não estou mais, mas já estive dentro de empresa e já conduzi desligamentos junto com os gestores. Antes de conduzir junto com os gestores, isso era muito comum, né, alguns tempo atrás, era simplesmente passa no RH, né? Tanto que até hoje se teme, né? Mas ainda tem muitas empresas que acreditam piamente que a tarefa de desligamento é do RH. E assim, é dar notícia, né? É. Você não aconteceu na trajetória, se você for RH atuante mesmo ali, presente, acompanhando o que rola, e isso é muita conversa e acompanhamento de gestor, você simplesmente manda pro DP, então, não é manda pro RH. É verdade. Né? Porque o processo de desligamento, ele não é só assinar o termo. Mas o passa lá no RH já foi realmente uma prática. Passa no RH, as pessoas já ficavam até com medo, né? Eu vou passar no RH, meu Deus, o que que o RH quer comigo, né? É isso que você está falando, é exatamente isso. Né? Eu acredito que a própria cultura da empresa, né? Ela possibilita que a nossa atuação enquanto RH ela seja próxima da liderança, né? No sentido da gente, será que a gente consegue fazer esse processo de preparação, né? O gestor precisa estar muito aberto porque o nosso acompanhamento ele precisa ser contínuo, né? Aí eu fico pensando muito, Raquel, assim, o que acontece com a gente no dia a dia, né? Se você é um RH mais focado no processo, talvez você fique lá no processo e não esteja acompanhando a liderança, porque talvez você nem saiba direito como acompanhar, ou o que fazer. Isso é bem comum na minha percepção. Quero saber o que vocês acham disso. É bem comum quando a gente está no início de carreira. Você não sabe direito, né? O que você vai fazer, o que é acompanhar uma liderança. Às vezes a empresa não tem essa cultura e você fica, cara, o que eu posso fazer para trazer isso? É possível que a lista, um assistente de RH traga esse tipo de posicionamento, de prática para dentro da empresa? Vocês acham que na mão dele isso pode ser implantado? Eu penso muito, quando eu vou vender um produto, eu levo muito em consideração números. Então, eu levo muito indicadores, né? Não é à Então, toa, né? Contadora. eu digo assim para o gestor, olha, a gente está tendo um índice muito alto no momento da entrevista de desligamento, de como que foi feito isso, de que você não deu feedback no momento do PDI dele, no momento da avaliação de desempenho, que foi surpresa para ele o desligamento dele. Então, eu trago à baila essas questões numéricas, né, para o gestor falar, mas aonde é
Aonde é que a gente está errando? A diretoria em si, para que a gente possa descer isso para os demais gestores, para que a gente possa ali na causa raiz. Qual que é? No momento que ele foi desligado, né, na hora que o RH falou e o gestor falou, só foi o RH que falou para ele? Foi no momento, durante o curso, que nem o gestor sequer falou que ele estava não performando ou que ele estava com um comportamento não adequado? Então, eu vou ali para a gente tentar trabalhar um plano de ação na causa raiz, né? E isso, mesmo que ele está júnior, se ele tiver atenção aos números, ele consegue fazer? Sim, consegue. É porque a gente está falando aqui em alguns momentos diferentes no tema, né? A gente está falando num pré, onde toda essa questão de alinhamento cultural com a empresa, ele vem no processo de recrutamento e seleção, no onboarding do colaborador, numa avaliação de desempenho, durante, né, nos ciclos, talvez, de feedback, se houver na empresa, até o momento do desligamento, que é essa conversa aqui que a gente quer explorar, aquele momento, a hora H, né? Se você está fazendo com empatia, o que é o humanizado, o fator humanizado do ato de desligar, né? E está falando do momento pós, onde você gera, através de uma entrevista de desligamento, todos esses dados que você pode trabalhar para melhorar todos os processos anteriores, né? Antes da gente falar sobre esse momento mais, explorar um pouco mais o momento, a hora H, eu queria trazer para vocês aqui uma polêmica. E essa polêmica eu não levanto, não fui eu que levantou, tá? É uma polêmica que foi uma reflexão, né, que um grande amigo nosso de RH me trouxe, quando nós trabalhamos juntos em uma empresa, e ele falou assim, caiu como uma bomba na minha cabeça isso, tá? Entrevista de desligamento é jornal de ontem. Essa frase, gente, eu quero dar o crédito, tá? Essa frase é do Abelardo Bittencourt, nosso colega de RH, o grande Abel, tá? E Abelardo, uma vez, um beijo para você, grande profissional, admiro muito. E o Abelardo me disse isso, entrevista de desligamento, Rosane, é jornal de ontem. O que vocês acham disso? Entrevista de desligamento. É uma bomba, né? É uma bomba, cai como uma bomba. Realmente o colaborador está confortável para falar tudo que está acontecendo no momento, naquele momento ali. Carregado de emoção. Nossa, ele vai descarregar tudo que ele pode e que ele não pode. E eu te confesso que às vezes até esse momento é bom, eu acho que as pessoas não poderiam desprezar, né? Tem empresas aí que às vezes acabam deixando isso passar, e eu acho que isso é um momento crucial, que ele tem que deixar realmente o colaborador falar tudo o que ele quer, porque se ele falar aqui, ele não vai falar no mercado. Ele vai ter falado e a pessoa vai confortar ele. Não, a gente vai tentar tratar. Obrigado pelo teu feedback, né, que você deu para a gente tentar ajudar a organização a trabalhar isso. É aquele momento que o colaborador está trazendo à baila tudo que não está contente dele naquele momento. E que ele não fala sempre, né? Não vai falar. Exatamente. É por este motivo que nós temos que criar sempre esse ambiente de escuta ao longo da trajetória dele, né? Porque assim, Se a gente escuta durante, não precisa escutar só nessa hora. exato. Então, assim, o momento final, talvez ele fosse um pouco mais previsível e a gente já tivesse ali menos informações se a gente tivesse trabalhado ao longo desse processo. E aí a gente precisa envolver muito o gestor para que essa responsabilidade, obviamente, não seja só nossa enquanto RH, né, dessa escuta, mas estar ali ao lado do gestor, preparando ele, porque eu sou muito da teoria que tudo pode ser falado. É a forma como a gente se comunica. É as palavras que a gente usa, é o tom de voz que a gente usa faz diferença. Para que a pessoa se sinta acolhida, ela se sinta respeitada, porque é um ser humano que está ali. E durante o processo dele, ele entregou, né? Ele entregou para a gente alguma coisa. No começo da trajetória dele ali, enquanto ele estava também no encantamento dele, o que aconteceu ao longo desse processo? Então, acho que tudo precisa ser avaliado ao longo da trajetória dele ali, né? Será que em algum momento nós não falhamos nesse Nós, RH. processo? Né? Não falhamos? Então, assim,
Quando a gente. E também sou muito a favor da relação tato nesse momento. Às vezes é necessário a gente pegar na mão, né? Deixa chorar, né? Deixa colocar para fora. Porque é um ser humano que tem uma família, né? Que tem uma história que está sendo encerrada ali, sonhos que estão sendo encerrados. Então, esse processo que a gente fala muito da preocupação da marca empregadora, isso tem um peso na marca empregadora, levando em consideração que tem pessoas que vão ficar lá ainda, que são colegas de trabalho. Impacta muito no clima, né? Como foi feito. Exatamente, pessoas que têm uma relação que as pessoas elas têm afinidade uma com a outra ali no ambiente de trabalho, a gente cria uma relação muito próxima. E como essas pessoas vão ficar, qual é o sentimento que elas vão ficar? Então, é complexo, é delicado e é de uma grande responsabilidade fazer um processo de encerramento de trajetória, né? Exatamente. É a hora delicada, né? Porque assim, eu digo o seguinte: se eu não for dona da empresa, acionista ou coisa parecida, porque às vezes até isso, né? É passageiro. Mas assim, todos nós vamos passar por um momento desse, né? Um momento que ou vai ser a nossa opção, o cortar esse vínculo, ou vai ser a opção da empresa, né? E de que forma a gente pode fazer isso para que isso não seja angustiante, não seja sofrido, né? Não seja uma surpresa. Um dos maiores pecados hoje em dia é você chegar para um profissional e da noite para o dia, sem ter dado nenhum aviso, você chega e comunica: olha, Alessandra, parabéns, desculpa, Alessandra, muito obrigada pela trajetória e tal, mas a partir de hoje você não trabalha mais com a gente, não faz mais parte da nossa equipe, agradeço. Tá aceitável. O pior é quando você chega lá e o seu crachá não passa, um ponto não identifica. Gente, isso é. Sistema E todo mundo se olha, parece que só você sabe. Não, você já sabe, você já imagina. Quando é uma falha técnica, você já fica preocupada. Sim, e você, né, é desligado por e-mail, ou você tá de férias, Não, desligado por e-mail, gente, ninguém merece, né? e-mail, ou está de férias. Colega que foi desligado de férias. Então, antes das férias, por que não foi feito isso? E a gente não está falando de compliance, né? A gente está falando de uma situação que foi decidida ali numa reunião de resultado. Mas esse é o como não fazer, né? Como não fazer. Empresa é só mais um. Mas como a Raquel falou, colaborador é uma vida. Mas sabe o que eu acho que faz uma diferença aqui? É quando a gente usa essa palavrinha, humano. O que acontece? Se a gente está falando de demissão humanizada, desligamento humanizado, a gente está falando de colocar esse elemento no processo trabalhista. Porque quando você faz um contrato de trabalho com alguém, você está combinando com essa pessoa: olha, eu preciso que alguém faça tal coisa, você sabe fazer, então você vem para cá e eu vou te dar uma remuneração. Vender suas É muito simples, né? Do outro lado, na hora em que essa relação acaba, ela precisa ser assim, tão tranquila quanto foi a inicial, de chamar essa pessoa para vir. Só que quando a gente concentra pura e especificamente no processo trabalhista daquilo, vem cá, assina o teu aviso, ou Faz o teu exame, exames, tem várias formas aí processuais, quando a gente fala da parte legal, né? Você faz todo o trâmite, beleza. O trâmite, ele tem que ser feito, né? Ele tem que ser feito. Tem todos esses aspectos envolvidos que a gente não pode. Ele tem que ser feito. Mas é diferente se a gente colocar a palavra humano ali. Por quê? Porque no humano eu vou fazer tudo isso, mas pensando nessa trajetória, se eu a acompanhei, pensando em respeitar a pessoa, em ouvir a pessoa. O que é humanizar? Eu fico muito curiosa, porque quando a gente fala de humanizar, talvez para mim algumas coisas entrem nessa equação, talvez para a Rô, algumas outras mais ou a menos, e para cada uma de nós, para cada uma das pessoas que está ouvindo a gente. O que é humanizar um processo como esse? O que a gente tem que fazer? Pegar na mão e deixar chorar? O que é?
Em algumas organizações que eu trabalhei, a gente teve até a oportunidade de acompanhar esse colaborador para recolocar ele no mercado. Opa. Olha, não deu fit com a gente, não deu meet com a gente, fit cultural não bateu, mas a gente vai te ajudar a você se recolocar no mercado. E eu não estou falando só de cargos estratégicos. A empresa, ela se disponibilizou a ajudar um analista, por exemplo. Eu achei isso extraordinário, entendeu? A gente foi com a proposta, né, quanto RH, olha, aconteceu isso, enfim, tem filho que tá, né, tem uma pessoa que é deficiente na família, a pessoa precisa muito, e o diretor super de boa, Alessandra, verifique uma consultoria, faça o orçamento e vamos tentar ajudar. Para mim, isso é humanizado, entendeu? Apesar da pessoa não ter dado certo, né, no negócio da empresa, entregando, performando, e não era comportamento, entrega mesmo, a empresa ajudou depois. E são questões, são valores tão irrisórios para a empresa, né? Uma consultoria para recolocar o empregado no universo do que o empregado vai, o ex-colaborador vai receber, que aquilo vai. Esse colaborador hoje, esse colega, ex-colaborador da empresa na qual eu vivenciei, ele começou a fazer post no LinkedIn potencializando a empresa que desligou ele. Olha que Então, legal. foi muito legal, foi muito legal. E foi por uma ação nossa de RH. Gente, aconteceu isso, a gente sabe que não deu certo, mas que tal a gente ajudar esse colaborador? O valor é tanto, não, Alessandra, vê lá, verifica com o pessoal do controle se vai dar e acabou. Então, para mim, isso foi um papel muito humanizado da empresa. Legal, legal. O depois, né? Como é que tu pensas isso, Raquel? O depois eu fico admirada com esse tipo de postura, né? Acredito que deveria ser, né? Nós deveríamos ter mais empresas que atuam desta forma, mas assim, eu acredito que o humanizado ali daquele momento, mais uma vez, o humanizado daquele momento, ele vai se tornar ao longo do processo. Ao longo do processo, para quando chegar no dia, no momento e na hora, aquilo se tornar humanizado, né? Será que eu tive outras tentativas com essa pessoa? Ela não me entregou naquela determinada demanda, naquele determinado setor, né? Naquela função dela. Será que eu não poderia, ao longo ali do processo, ter visto um outro local, colocar a pessoa certa no lugar certo? De repente, né, é uma opção. É uma opção. Que muitas das vezes ela não entregou ali, mas ela tem com certeza competências e habilidades para entregar em alguma outra posição, né? Ou de repente a demanda, é por isso que eu digo sempre que nós RH, é uma trajetória. A gente acompanha esse colaborador dentro da empresa e aí as ferramentas precisam ser aplicadas. As ferramentas de avaliação de desempenho elas precisam ser aplicadas para que a gente consiga ali estar acompanhando perto do gestor, eu digo sempre que nós damos a ferramenta para o gestor. Nós somos aquela área que dá a ferramenta para que dê suporte, para que ele conduza isso. Né? Porque afinal, é ele que está acompanhando o colaborador, ele está trabalhando, é a melhor pessoa para citar. O dia a dia O é dia a dia é com ele. Então, nós vamos ali dando o suporte que é necessário, a ferramenta que é necessária e orientando o gestor da melhor maneira que ele tem que fazer, que muitas das vezes ele não sabe. E a gente vai estar ali para dar os braços para ele, para ensinar como é que faz, humanizá-lo diante disso. Né? E o pós, eu acredito que o próprio RH em si, o próprio analista, a própria coordenação pode orientá-lo nessa busca. Claro que existem inúmeras variáveis, a gente não sabe os motivos, qual foi o desligamento. A gente está falando de um desligamento, por exemplo, por performance, né? De alguém que não entregou. Mas também a gente pode chegar a um ponto de um desligamento que a gente aconteceu de repente, por algum, né, falta de valores que aquela pessoa deixou de entregar, ou alguma coisa mais grave que leva a uma justa causa, né? A gente precisa. Como é que a gente faz uma justa causa numa situação como essa? Como é? Como é? Vamos aproveitar. Conta, conta, conta. Quem já fez? Quem já fez? Sei, mas destacar na pandemia. Isso é por compliance, né? Então a pessoa, infelizmente, teve essa infelicidade.
E aí, de fato, é uma situação muito difícil quando você está falando de uma pessoa que está no operacional que ganha assim R$ 1.500 por mês. E aí, naquele momento, né, teve aquele descuido, né, e acabou se envolvendo em alguma coisa que não era correta. Como fazer isso com uma pessoa que é arrimo de família? Como é que a gente vai fazer essa demissão voluntária? Considerando que o diretor, é aquela história, sai do nosso controle RH, diretoria desce, a Alessandra é hoje e acabou. Então, a gente chamou a supervisora para verificar se a supervisora conseguia identificar que aquela situação pontual, que envolveu um outro cliente, pudesse ser. Não, não foi aquilo que se pensou. Ah, não. Foi feito todo o levantamento, não conseguimos superar isso e, de fato, fomos para os finalmente. É falar, é trazer dados, fatos. Infelizmente, nesse momento, a justa causa ele tem que ser acompanhado de uma pessoa da área jurídica, tá? Porque a gente tem que pensar no processo ali trabalhista que vem lá na frente, porque a gente que está sendo desligado, a gente não entende como justo, né? E tentar conduzir da melhor forma possível no momento, no que diz respeito à empatia. Trazer para ela as questões, tentar dizer para ela que a gente vai ajudar aquela pessoa quando ela para ela se recolocar no mercado, quando ela sair da empresa, mas é uma coisa que foge da gente, porque não foi uma ação que a gente não trabalhou durante o que a pessoa estava lá, não teve como a gente fazer isso. Foi algo ali, imediatista, ali acabou, tem que fazer e não tem para onde ir. Então, eu acho que nesse momento, o trabalho todo que a Raquel falou, que a gente está falando que tem que ser feito, a gente cai em terra. A gente tem que entrar na ação, trazer toda a empatia, né, nossa nesse momento e falar as palavras mais tranquilas possíveis e se colocar à disposição. Eu vou te ajudar. A gente sabe que foi um momento, né, de fraqueza e a gente vai ajudar. A gente é RH. Porque na hora a empresa ali é número, ele não quer nem que tu olhe mais para aquele colaborador, né? Não quer nem que fale naquele nome, né? O dono, enfim, o diretor. Então, eu acho que nós, quanto RH, a gente tem que, nesse momento, mesmo sendo alguma coisa relacionada à compliance, nos disponibilizarmos para ajudar, porque, como a Raquel falou, é um ser humano e todos nós temos falhas, infelizmente. Então, é essa sugestão que eu daria no momento do desligamento por justa causa. Sempre estar acompanhado, né, da área jurídica ao lado para ele conduzir da melhor forma possível para a gente não ter possíveis processos trabalhistas lá na frente. Neste caso aí, eu acredito que quando a gente leva em consideração um comportamento como esse, né, que de repente é um furto, né, é um roubo, alguma coisa nesse sentido, a gente assim sabe que a pessoa tem uma doença, ela está doente, né? Eu acredito que o nosso papel é, eu tive uma gestora que ela disse uma frase que eu nunca esqueci. Todo desligamento ele precisa ter dignidade, né? Então assim, eu nunca esqueci essa frase, ela me marcou. Então, independente se foi por um motivo de performance, se foi por um motivo comportamental, porque de repente essa pessoa não conseguiu ao longo da sua trajetória fazer o seu processo de autoanálise, né, buscar essa mudança que a gente sabe, né, principalmente os psicólogos sabem, que é um processo a longo prazo e às vezes a empresa ela não quer acompanhar, né? Ela não é o tempo da empresa acompanhar esse processo de mudança interna, né? A pessoa precisa estar muito à disposição dele. Então, eu acredito que a gente pode dar o suporte e orientar a busca mesmo de ajuda, né? Procurar um psicólogo, procurar um tratamento, orientá-lo a trazer à tona, de repente nem ele tem muita noção por que que ele sente isso, por que que ele tem essa necessidade, né? Então, eu acredito que esse acolhimento, e aí a gente, óbvio, vamos sempre estar numa linha de justiça. Nós temos momentos que nós vamos ser, né, empresa e o momento que a gente vai ser colaborador dependendo da situação. Então, nesse momento, é um momento que a gente precisa dizer para ele, olha, nós temos regras e normas, elas precisam ser cumpridas, né? E você, nesse momento, quebrou, e aí eu preciso que você, né, busque ajuda. Porque o que você está fazendo aqui, ou você for fazer em outra empresa, você vai ter a mesma consequência.
E a sua saída. e quanto mais a gente conversa aqui, mais eu fico me perguntando, eu tô aqui, né? Eu fico me contorcendo, gente, como é importante a cultura, como é importante os valores, né? Como é importante uma empresa ter esse cuidado de ser isso, de ser congruente nas suas atitudes, nas suas políticas internas, né? Com aqueles valores bonitos que se estampa nos quadros. Porque se tem uma coisa que quase todos os líderes falam, né, é que não são as pessoas que fazem a empresa, né? As pessoas são o nosso maior ativo. É tão bonito dizer isso. A gente faz com as pessoas, mas na hora que as pessoas também precisam que a gente entenda o que é o humano de algumas situações, o que que é humano? Eu vou falhar, eu vou te decepcionar, eu não vou ser uma máquina para trabalhar, eu não vou te entregar resultado redondo todo mês, eu não vou ser o melhor funcionário padrão o tempo todo, né? E assim, a gente vê que às vezes essa alta performance, ela é tão adorada, tão vendida, tão buscada, que se torna um negócio para mim é fantasioso, para mim é mítico, né? É doente você dizer que a pessoa já acorda performando bem, já está todo dia a mil, já está todo dia no seu melhor. Não, não existe isso, gente, né? Enquanto as pessoas vendem essas coisas, as outras vão adoecendo. Gente, por que que eu não consigo ter essa alta performance? Por que que eu não consigo alcançar esse ideal, esse patamar que o meu gestor, a minha empresa, o mercado, os grandes gurus, palestrantes, sei lá o quê, ficam dizendo que eu tenho que ter e eu não consigo, né? Então, essa falta do humano, do entender o que que é humano, que eu vou ter esses altos e baixos, né? Às vezes é amparado, ele encontra uma resposta, na própria cultura da empresa, nos valores que os líderes precisam representar muito bem, nas suas atitudes, nos seus discursos, nas suas reuniões, dizendo: Alessandra, eu espero isso de você, Alessandra, eu vou te dar tudo para você performar bem e eu estou do seu lado. Se eu estou do seu lado, eu vou estar te reportando quando você foi bem e quando você não foi bem. Se eu estou do teu lado, eu me casei contigo na lei. Exatamente, né? Nós estamos juntos. Quando eu sinto que alguém está do meu lado, né? E pratica aquelas coisas básicas de me elogiar em público e chamar a minha atenção no privado, em particular, eu já vou me sentir respeitado. Aí eu consigo dizer, essa empresa tem um tratamento humano, né? Essa empresa tem uma coisa que eu. Então, assim, eu construo essa relação a partir dessa cultura, desses valores. Né? Não vai ser no dia do meu desligamento que eu vou sentar e toda bonitinha e vou tentar ser empático, se todos os outros dias eu bati, eu fui duro, eu não compreendi, eu fui distante, né? Esse E aí, Sônia, eu acho que é o nosso papel quanto RH potencializar esses programas internos dentro da empresa, né? Eu trabalhei com uma colega, a Aline Rolim, ela deve estar nos vendo aí. Aline é, já esteve conosco. Que é a institucional. A gente trabalhou numa empresa junto e a Aline, ela fez um programa, né, considerando que nós tínhamos um público muito alto de 55 mais, e aí a Aline trouxe um programa para preparar essas pessoas para uma aposentadoria, né? Então, assim, a pessoa ela vai ser desligada logo recentemente, né? E aí eu vou preparar essas pessoas, né? Fazendo cursos, enfim, dizendo que ele é capaz de fazer algo depois que ele se aposentar. Porque se a empresa desliga ele, prepara ele, ele vai vender a empresa de uma forma fantástica. Eu fui preparado para o meu desligamento. Então, assim, foi fantástico esse programa. Logo que eu saí, ela estava terminando de fazer. Mas eu acho que é isso, nós RHs potencializarmos esses programas internos. Porque a gente não vai conseguir fazer a mudança sozinho. A gente vai ter que vender isso para os gestores, né? E comprar a ideia. Olha, não me surpreende que tenha sido a Aline. Não, não me surpreende. Beijo, Aline. Não é. Tem uma que a gente pode trazer aqui também, porque
Tem situações em que você vai desligar, assim, por performance, como a gente falou ainda agora. Tem situações que você vai desligar por compliance, beleza? Mas tem situações que são ligadas ao tempo. 55 mais, a 20 né? Tem Exatamente. várias formas. E quando você pensa em todos esses momentos que levam, motivos, vamos dizer assim, que levam a empresa, a organização a desligar, a gente está falando de humanizar. Eu, empresa, CNPJ, estou encerrando o meu contrato de trabalho com você, CPF, né? Só que tem momentos em que o movimento é o contrário, Uhum. em que eu, CPF, não quero mais trabalhar nesse CNPJ, Perfeito. né? E o que é? Eu estou acompanhando um caso agora de uma pessoa que quer se desligar, que já apresentou carta de desligamento, pediu demissão, e o diretor rasgou a carta. E a pessoa disse: não, eu não quero mais. Né? Como é que a gente lida com isso? A gente RH, porque agora vamos pensar por aí, né? A gente RH, como é que lida com isso? A pessoa não quer mais. Ela quer formalizar esse desligamento e a empresa não quer. Uau. Quer amarrar no pé da mesa, né? Eu até, logo que eu tinha, eu acho que por volta dos meus 19 anos, né? Quando Um desses. Adoro falar de tempo nesse sentido. eu não tinha expertise nessas questões, né, legais, enfim, e eu lembro que eu trabalhava na indústria industrial. Acabei que recebi uma proposta melhor, né, e eu fui lá com o diretor, 8 horas da manhã, cheguei na sala dele, levei, falei para ele formalmente ali, quero meu desligamento, ele falou que não. E aí eu, gente, como assim? Aí eu fui pro banheiro, comecei a chorar, achando, entendendo que eu não tinha aquele poder de me desligar. Aquele direito. Exato, né? Aquele direito exato. Obrigada. E aí uma colega falou, Alessandra, é só você fazer a carta e entregar. Então, assim, o RH veio comigo, Alessandra, te acalma, eu sei que você nunca vivenciou isso. Com certeza a empresa que você está indo é uma proposta melhor, né? Você entende que a empresa vai te valorizar, que naquele momento a gente entende que não é nem que a gente não teve uma valorização, às vezes são mais objetivos que eu quero, às vezes é região, é salário, às vezes Carreira. exatamente, não é nem é porque eu não gosto daquela empresa, das pessoas, não. Então, fica tranquila, assina a tua cartinha, me entregue e nem vai mais lá na sala com ele. Acabou. O teu vínculo com a empresa encerra agora. Então, eu acho que é isso, a gente chegar com o RH, né, trazer essa pessoa, verificar se existe alguma expectativa que inspire ela ou queira, faça com que ela fique lá na Que empresa, reverta. né? Do tipo, o que te faz ficar aqui? Existe alguma situação? Não, não tem. Infelizmente, eu estou decidida. Ah, tá decidida? Então não há o que se fazer. Formalize na carta, acabou. Mas tem, pô, então tem. Vamos lá tentar. Tu gosta disso, tu gosta daquilo. Às vezes é mudar uma área. Às vezes é coisa besta, é um refino aqui, ali, é coisa de valor, que é pouco, que não vai nem mexer no orçamento da companhia, do grupo. Então, eu acho que o papel que tem que ser feito é esse. É humanizar do mesmo jeito. Exatamente. Exato. Chegamos no humanizado. A gente volta para a organização e quem sabe agora da empresa, né? E como a gente vai acolher esse gestor. Eu passei recentemente por uma situação como essa, um excelente profissional que trabalhava com a gente na área de segurança do trabalho, e ele chegou para solicitar isso. E nunca imaginei, porque realmente ele nunca deu sinal. Que legal. Ele nunca deu sinal. E aí, para a gente, é confuso, né? Além de ser confuso, a gente fica, enquanto RH, um pouco frustrado também, né? Porque a gente fica se perguntando por quê, o que foi que aconteceu ao longo desse caminho. E aí ele chegou no RH, sentamos, e aí entram algumas questões que eu acho que são importantes também a gente falar, que é, por exemplo, primeiro o sigilo das informações, né? Nós termos essa maturidade, né, enquanto gestor, enquanto analista, porque você vai compartilhar isso com o analista que vai executar, você vai compartilhar isso com o departamento pessoal, e aí, vamos alinhar isso, vamos sentar e vamos falar sobre esse desligamento, é importante a gente ter essa conversa com eles também. E ele chegou, a sala, o espaço, como é essa sala que eu vou fazer esse desligamento? E ele chegou e aí conversou, falou.
E eu confesso que eu fiquei quase 1 hora tentando convencê-lo de não desistir da empresa, porque realmente ele entregava muito bem. E no final ele se emocionou e foi quando ele verbalizou uma relação ruim que ele tinha com uma colega de trabalho, que era a par dele. E aí o que me doeu naquele momento foi que eu disse assim, por que você não compartilhou antes? Que a gente podia ter tentado resgatar essa relação. Né? Então, tem momentos que não vai ser só a gente, ele também precisa contribuir, né? Se ele pudesse ter verbalizado isso, a gente tinha intervido ali nessa, e tinha evitado isso, né? Ele sofreu, porque ele não queria sair, eu sofri porque eu perdi, mas é essa relação com quem ama a RH, quem ama a É. gente. Brilha os olhos quando a gente fala, a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Mas sabe, Torce pelas pessoas, né? é isso aí. E Raquel, e engraçado, a Suzy fez essa provocação do outro lado. E ontem, onde eu trabalho, nós estávamos conversando sobre isso. Eu lido diretamente com o dono da empresa, né? Ele estava na mesa e ele estava falando exatamente de um desligamento, onde alguém chegou com ele e agradeceu, né, por ter trabalhado lá e que não queria mais, enfim. E aí ele estava dizendo o quanto que é bacana quando a pessoa sai e agradece. E sabe reconhecer, diz, olha, isso aqui não deu certo para mim, mas enquanto eu estive aqui, eu pude pagar as minhas contas, eu pude, não me faltou nada. Então, assim, eu consegui manter a minha família, eu consegui alguma coisa melhor, mas eu quero deixar a minha gratidão pelo tempo que eu estive aqui, né? Então, isso é o humanizado nesse outro lado de você estar pedindo desligamento, isso dito pelo dono da empresa, né? O que a gente acha que às vezes eles não estão nem aí, né? Foi muito surpreendente para mim e isso contou muitos pontos, né? Porque a gente só fica com essa cartinha, né? Conta pontos, tá bom. Tem uns a menos, tem uns a mais. Esse daqui vai pro topo, porque realmente é muito bacana quando a gente escuta isso, né? De dizer, poxa, eu fiquei satisfeito quando a pessoa veio e tal e saiu numa boa e me agradeceu e tudo mais enfim. É bacana quando a gente consegue fazer isso. Eu lembro de uma experiência. Então, essa questão da porta aberta, né? Eu tive uma experiência muito, 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 muito bacana em algumas empresas que eu trabalhei, não foi nem só em uma, pelo menos foram 2 ou 3, né? Mas a primeira que me marcou muito. 5 anos de trabalho, muitas entregas legais, né? E recebi uma proposta melhor, né, para ir para uma outra empresa maior e tal, onde eu ia ter uma troca nacional, ia ser muito legal. E quando eu fui entregar com toda essa gratidão e todas as lágrimas nos olhos, né, que eu tenho até hoje, eu recebi isso, né? A porta está aberta, você volta quando você quiser. E além de dizer a porta está aberta, eu ainda recebi mais 2 vezes um convite para retornar. Então, isso realmente é um negócio que deixa a gente dizer, essa porta ficou aberta, né? Essa lembrança realmente foi muito boa. E outra experiência também, onde eu não saí. Eu prestava serviço, fiz um trabalho bacana, terminei o vínculo de trabalho de uma forma, mas não terminei de outra, porque continuei prestando o serviço pontualmente, porque aquela relação de confiança continuou. E isso é que é bacana, né? Quando você consegue fazer essa transição de uma forma respeitosa, segura, honesta e grata, principalmente grata, né? Porque uma relação de trabalho é uma relação que sustenta ambas as partes. A gente sustenta com o trabalho de um lado e é sustentado por remuneração, por compensação, por diversas coisas de outro, né? É uma troca. É. Os cursos que aquela empresa com certeza disponibilizou para ti. Então, eu digo que qualquer experiência, a mínima que seja, eu já fui analista comercial em algum momento aí, até isso me serviu, porque aguçou o meu lado planilheiro da vida. Sabe? Aqueles 9 meses ali sendo analista comercial, Quem não né? sabe, essa mulher é boa de RH, que é bom de planilha,
Olha aí, Então, quero voltar a ver gente, falar, conversar. Não sou de máquina e planilha, mas hoje eu sou agradecida por esse A momento. planilha te acompanha, né? Gente, Ai, que bom. Muito bom. eu acredito que para variar, isso renderia uns 3 ou 4 episódios. Ixi, Tá, e umas 3 garrafas de vinho também. então, meninas, deixariam assim como uma frase ou uma fala curtinha sobre a importância da demissão humanizada. Amém. Eu acho que o desligamento humanizado, ele tem que, sim, nós, quanto RH, temos que ser esse agente de mudança, mas, sobretudo, a gente potencializar isso nos diretores, nos gestores, nos empresários, né? Eles precisam entender que isso não é só um número que vai diminuir na minha despesa, e sim a vida daquela pessoa que vai mudar por completo. Então, nós, quanto RH, a gente precisa criar esses mecanismos de modo que a gente possa demonstrar, por meio de resultados, apresentação, reunião, que isso faz toda a diferença para a marca empreendedora e no que diz respeito até dele não ter gastos futuros, né? Então, eu acho que é esse o recado que a gente, quanto RH, tem que provocar nessas pessoas que estão ali na liderança acima da gente. Olhar para a pessoa que vai sair e olhar para quem vai ficar. A empresa ela tem que ter essa preocupação, no olhar de quem vai sair e de quem vai ficar, né? Levando em consideração que o que eu estou permitindo que ele leve sobre a minha empresa. Uhum. Ele vai levar um sentimento com ele, né? O que ele leva da minha empresa? Respeito. A gente precisa ter respeito pelas pessoas, né? Aquelas que estão com a gente, que entregaram. Enquanto entregaram, né, encerrou o ciclo, mas a gente mantém o respeito. Perfeito. Toma, Eu não esperava menos. toma. Eu não esperava menos. Uau, uau. Medida das escolhas dessa De jeito, eu tinha certeza que nós tínhamos as melhores parceiras, as melhores escolhas. Valeu muito a pena. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, né? A BRH agradece de coração. Convida vocês, inclusive, para estarem com a gente no próximo congresso, que está pertinho, a brilhantar o nosso evento, participando, exatamente, com a gente. Olha aí, que bacana, né? Então, que vocês venham participar também, contribuir, trocar. É sempre muito importante, né, a participação de pessoas daqui que estão fazendo diferença, que nem vocês. Então, a gente agradece muito, muito essa aula, né? Esse bate-papo gostoso, esse reencontro. A gente não se via há tanto tempo, né? Que coisa boa. Muito obrigada. Permitam agradecer e dizer que vocês estão sendo assim pioneiras nesse projeto. Me senti extremamente lisonjeada com o convite e eu acho que vocês têm tudo para fazer um belíssimo trabalho. Muito obrigada. Obrigada. a BRH agradece. A BRH agradece. Que é esse agradecimento de oportunizar que as pessoas, né, que não estão nesse universo ali, na visibilidade de todo mundo, oportunizar elas a dividir um pouquinho, porque é troca, né, é vivência. Então, vocês estão de parabéns, tá, por oportunizar essas pessoas, nós. Muito obrigada mesmo. Legal. E, gente, olha só. Recadinhos finais que são super importantes. Então, a gente agradece as meninas. Rô, parceira de Valeu. sempre, Mais um. episódio de sucesso. E eu quero dizer duas coisinhas. A Rô já alertou aqui para o congresso. De novo, estamos em setembro de 2023. O congresso vai acontecer em dezembro, 1 e 2 de dezembro. As inscrições estão abertas, basta ir lá no site da BRH. E uma coisa super importante, gente. O congresso é todo ano. Então, se você está vendo esse episódio em 2024, e depois do congresso, tá tudo certo, porque ano que vem tem mais. E não só o nosso congresso é um programa anual, nós também temos a edição do Prêmio Ser Humano, que está no período de inscrições. Inscreva os cases legais da sua empresa. Tem muita coisa bacana que acontece no estado do Pará e que nem sempre a gente compartilha. Conta o que está acontecendo aí, entra lá no site, olha o regulamento
eu estou no projeto, eu vou ter o maior prazer em receber o case da sua empresa para a gente avaliar e poder levar cada vez mais a nossa linda área de RH aqui do estado do Pará para reconhecimento nacional, porque sim, nós temos hoje vários trabalhos, são 6, 7 trabalhos concorrendo ao nacional que vai ter o resultado Uau! em 27 de outubro. Uau, Nacional. legal. Uau! Nacional, a gente tem certeza que vai ter prêmio para cá. Beleza. Bora nisso e vamos pro próximo episódio mesmo. Excelente quinzena para vocês. Tchau, gente.